Olá, amigo! Boa quarta-feira para você. Hoje é dia 14 de setembro e o tema de hoje da nossa lição da Escola Sabatina, ele é um pouco pesado, tá? O tema fala sobre a autossuficiência. Nossa, isso é um tema muito forte para nós, porque tem que ver com a nossa natureza, a natureza pecaminosa que está dentro de nós, subjugada pela natureza espiritual e que vira e mexe, ela quer se manifestar. Então prepare o seu coração porque o tema de hoje vai falar sobre a autossuficiência. E eu já queria que você nos ajudasse a compartilhar essa mensagem para mais pessoas, tá? Dá a sua curtida aí no vídeo, compartilhe na sua lista de transmissão, no seu WhatsApp, para mais pessoas conhecer um pouquinho sobre esse tema da autossuficiência. Então vamos para o estudo. O texto base para nós está em 1 Samuel. Ontem nós falamos sobre 1 Samuel também, sobre o episódio envolvendo o menino Samuel. E hoje nós vamos falar também sobre esse livro, especialmente o episódio onde Saul ele se sente pressionado pelos líderes para que ofereçam um sacrifício antes de saírem para a guerra contra os filisteus. Esse é um texto bastante interessante e relevante para o nosso estudo de hoje. Mas antes da gente ler esse texto, eu queria dizer para você que no cerne do problema da autossuficiência, que é um problema nosso, do ser humano, no cerne desse problema está a crença de que existe sabedoria suficiente para decidir por nós mesmos o que é bom e o que é certo. A essência da autossuficiência é a gente tentar tomar as rédeas da vida, tomar o controle da vida nas nossas próprias mãos. E achando com isso que nós podemos escolher, podemos decidir, fazer do nosso jeito e que vai dar certo, sem consultar o Pai. Eu diria até que a questão da autossuficiência, ela é onde reina basicamente ali a questão da nossa queda na vida espiritual. O início da queda é quando a gente se sente autossuficiente, é o início do fracasso de todo ser humano, é quando ele se sente assim. E no texto de hoje, a gente percebe aqui no capítulo 13 que o Saul ele estava se sentindo pressionado pelas pessoas ali, pela liderança. Olha o que diz aqui no versículo 11. Se você quiser acompanhar aí, pegue sua Bíblia e vamos acompanhar o texto. O versículo 11, Samuel perguntou, que fizestes, Saul? Trazendo aqui holocaustos e ofertas pacíficas. Que fizestes? Respondeu Saul, vendo que o povo estava se espalhando e se indo daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados ou no prazo devido, e que os filisteus já se tinha ajuntado em Micmas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal. O texto fala de uma situação de pressão que ele estava vivendo, né? O povo estava se dispersando, o sacerdote, ou melhor, o profeta Samuel estava demorando chegar para oferecer o sacrifício. E ele, sob pressão, naquela situação, resolveu tomar uma decisão ali precipitada. Uma decisão sob pressão. E aqui vai a primeira lição para nós. Sempre que você estiver sob pressão, não tome decisão assim. Espere um pouco mais. Paciência nunca foi mau negócio. Paciência, ela é uma virtude, especialmente para quem ocupa a posição de liderança. É preciso ter paciência para tomar decisão. Ele aqui avaliou a situação com seus próprios olhos. E o que aconteceu foi que a resposta a esse ato de fazer o sacrifício, que era uma coisa que não podia, o monarca não tinha permissão de fazer isso, e somente o profeta, somente o sacerdote podia fazer isso. Ao fazer isso, a reprovação foi imediata da parte divina. Samuel disse que o governo dele seria tirado, né? Ele perderia completamente a posição de monarca do povo da aliança com Deus eterno, por conta da decisão sob pressão. Então ele oferece aqui
o holocausto como se fosse um sacerdote, né? Ele fez isso e, nesse caso, ele quebrou um mandamento do Senhor. E a segunda observação que a gente pode fazer aqui dessa história é que o que Saul viu com seus próprios olhos mudou o que presumiu e disse sobre a situação. Ele fez uma leitura rápida e ele tomou uma decisão precipitada. Na nossa vida, às vezes, acho que acontece muitas vezes tomarmos decisões precipitadas, não é verdade? É uma compra que poderíamos ter adiado, às vezes, além de um compromisso financeiro, às vezes é uma questão espiritual, que às vezes a gente negligencia por conta de alguma situação, pressão do grupo, ou mesmo algum contexto que nos envolve nos pormenores do nosso dia a dia. A gente entende que isso acontece muitas vezes conosco, mas nesse cenário, a vontade divina é que nós sejamos mais cautelosos no que se refere à tomada de decisões, especialmente quando está em jogo o mandado do Senhor, quando está em jogo o assim diz o Senhor. Nós temos que ter mais cautelas, não podemos tomar as decisões precipitadas para que não venhamos a transgredir os mandamentos do Senhor e desonrar o Deus da aliança. Por fim, o que Saul pensava mudava seus sentimentos. Ou seja, os pensamentos formam sentimentos. Isso é uma regra básica que a gente vê na psicologia, por exemplo. Os nossos pensamentos, eles moldam os nossos sentimentos. Por isso que a gente tem que ter pensamentos positivos, temos que ter pensamentos altruístas, pensamentos em fazermos a vontade de Deus, esvaziar-se do nosso eu, para que Deus faça a obra através de nós. Se isso fizermos, com certeza não nos arrependeremos, como aconteceu com Saul. O espírito maligno se apoderou dele, depois ele passou uma vida de tormenta e com isso ele foi encontrado em falta e Deus entregou o reino para Davi. Sabe, hoje Deus quer que nós possamos, ao invés de termos autossuficiência, termos uma vida de altruísmo, de entrega, de renúncia diária ao Espírito Santo de Deus, para que possamos fazer a vontade do Espírito Santo e não a nossa própria vontade. Se agirmos assim, nós teremos motivos para nos alegrarmos, motivos para cantar de alegria, e não arrependimento e tristeza por ter tomado decisões contrárias à vontade de Deus. Que nesse dia você possa refletir nessas palavras, a fim de que você não seja autossuficiente, mas que seja uma pessoa humilde de espírito e ande temente na presença de Deus. Ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um forte abraço. Até mais.